Beleza, estamos prontos. Hoje é dia 20 de maio de 2026. Vamos para mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Já vai chegar para você aí a tela do meu computador. Pronto. Faremos hoje a correção da atividade 11. Atividade 11 é esta. Vamos ver. Uma clínica possui no seu quadro diversos médicos de diversas especialidades, de várias especialidades. As secretárias que trabalham na recepção são responsáveis pelos agendamentos das consultas solicitadas pelos pacientes. A clínica aceita diversos convênios e também aceita atendimento particular com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito débito. A cada consulta, o médico registra A cada consulta, o médico registra as informações e reclamações do paciente e, se necessário, prescreve medicamentos, definindo dose, periodicidade e tempo de duração do tratamento. Há a necessidade de controlar. Então, aqui a gente tem uma visão muito simplista do cenário e agora a gente vai aqui a alguns requisitos mais importantes. O que ele precisa saber, o dono da clínica, né? Quantidade de consultas feitas por médico, por plano de saúde ou por período de tempo. Qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo ou por convênio. Quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? Qual a faixa etária predominante dos pacientes ou médicos? Qual o medicamento mais prescrito para mulheres ou homens? Quantos médicos tem de cada especialidade? Ok. Faremos o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui num cantinho. Para que possamos visualizar facilmente este documento. Vamos aproveitar o máximo da tela. E aqui nós criaremos o nosso rascunho para rascunhar tabelas. E depois partiremos para o projeto no Workbench. Encosta para mim, por favor, para fechar o barulho lá de fora. Tem algum curso aí que eles matam as pessoas? Só eu que estou escutando uns gritos? Tem alguma aula que alguém espanca alguém? Esquarteja? Pode ser de educação física. Educação física tem que gritar? É só animar desse jeito, né? Porque às vezes se tiver algum aluno onde o professor pode matar o aluno, bater, dar umas pauladas, vou até mandar meu currículo para lá para me candidatar. E se tiver algum que é o contrário, eu quero saber para não passar longe, né? Bora lá então, vamos retomar nosso problema. Vai, sossegue aí que você chegou fazendo confusão. Ó. Ele veio lá da outra aula. Você veio lá da aula do espancamento, você estava gritando lá, junto com a galera. Né? Estava em casa. Em casa, dormindo. Que vida boa, hein? Da boa nada. Bora lá então, pessoal. Então, isso aqui é a atividade 11. Atividade 11. Vocês perceberam que essa atividade ela é bem mais complexazinha, com mais itens do que as anteriores que nós fizemos, né? Bom, eu chamaria a atenção para o primeiro ponto aqui, ó, que é uma clínica. Sempre quando a gente vai fazer projetos assim, a gente sempre imagina esse sistema ele vai rodar em uma única empresa, ou é uma empresa que tem muitas unidades e eu preciso controlar essas unidades separadas. Então, a gente sempre precisa fazer essa análise.
Aqui, obviamente, pela atividade, a gente vai considerar que é uma clínica. Mas eu nunca faria um sistema para controlar uma clínica que eu tenho que instalar um sistema em cada clínica e se o cara tiver 10 clínicas, ele não consegue gerenciar as 10 de uma vez, ele só consegue ver elas separadamente. Isso não é completamente contraprodutivo, tá? Então, aqui, vou fazer um sistema desse. Eu vou fazer que atenda essa clínica que me contratou, mas eu vou pensar também num sistema que possa servir também para outras clínicas. E o principal, que é uma rede de clínicas, né? Então, eu faria dessa forma, tá? Aqui a gente não vai considerar, porque a gente vai se ater só à atividade. Eu falei isso para vocês no início do semestre, que a gente sempre vai se ater só ao que está na atividade, porque qualquer problema que a gente passar, por menor que ele seja, quando você começa a estudar aquele problema, você vai ver que ele é muito maior e mais complexo daquilo que está escrito, tá? E se a gente começar a extrapolar muito o que está posto aqui, nós vamos ficar aqui uma semana fazendo uma atividade só, e o objetivo é fazer várias atividades, ter várias experiências de aprendizado. Então, a clínica eu vou considerar que é uma só, então não vou criar uma tabela de clínicas. Ok? Tá, seguindo aqui no texto da atividade. Diversos médicos. Então, eu tenho médicos. Eu tenho secretárias. Eu tenho pacientes. E aqui, a gente encontra novamente uma situação que nós encontramos lá na empresa de ônibus, que a gente tinha motorista e que a gente tinha passageiro. E que o motorista também pode ser um passageiro, lembra disso? Aqui a gente tem uma situação similar. Eu tenho um médico. Esse médico não pode ser paciente também? Lógico que pode. O médico é uma pessoa, se ela está doente, ela pode consultar e tratar com um colega médico. O paciente, ele pode ser paciente, mas ele pode vir a ser um médico. E a secretária também, a secretária é uma secretária, mas ela também pode ser um médico, pode ser um paciente. Ok? Então, aqui nós temos aquela situação onde nós temos 3 coisas que são pessoas em papéis diferentes. Isso, gente, não acontece só com pessoas, não. Poderia acontecer, por exemplo, com carro. Eu vou fazer um sistema para controlar uma montadora de carro. Mas lá na montadora de carro, tem veículo de passeio, tem motocicletas, tem caminhões, tem tratores. Por exemplo, tudo fabricado por uma mesma empresa. Vamos pegar um exemplo, ó. A Honda. A Honda faz carro. A Honda faz moto. A Honda eu nunca vi caminhão. A Mercedes faz caminhão. A Mercedes faz carro. A BMW faz carro, faz moto. Então, entendeu? Então, assim, e aí são veículos diferentes. Igual eu estou falando aqui de pessoas. Eu tenho pessoas e essas pessoas, elas têm papéis diferentes. São papéis diferentes, mas são pessoas, tá? Então, hoje, mesmo que não seja o caso, nós vamos implementar um banco de dados pensando nesse cenário, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma tabela de pessoas. Deixa eu aumentar um pouquinho a visualização aqui. Vou por 150, depois eu vou diminuir. Meu chefinho favorito. Ué, tá faltando alguma coisa aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu só tirar uma foto. Fique à vontade. O que tá faltando? É a barba? Olha. Os dois a volta da barba, foi embora. Vamos deixar crescer, fazer um bico de Papai Noel. Tá chegando a época. O Natal tá chegando. Papai Noel careca, acho que não existe, não, né? É uma peruca. Existe, isso. Existe? Aí era só que a gravidade do cabelo foi pra baixo. Ixi. Beleza, então eu vou considerar pessoas. Aí o que eu faço? Eu tenho secretária, eu tenho médico e eu tenho paciente. O que os 3 tiverem em comum vai ficar em pessoas. Então, eu vou colocar aqui, obviamente, um ID. O nome, tanto o paciente, como o médico, como a secretária, eles têm um nome, ok? Aqui em algum lugar eu vi a questão de data de nascimento, não é? Não tem um negócio de para mulheres ou homens. Então, o sexo, feminino ou masculino, ele é também da pessoa.
Independente se é médico, secretária, paciente, o sexo é relevante. Eu não vi, tem data de nascimento aqui? Tem alguma coisa que fala de idade? Não, né? Tem? Me ajuda a achar aí. Ah, aqui, ó, faixa etária. Então, se eu vou trabalhar com faixa etária, eu preciso saber a data de nascimento. Como data de nascimento é uma coisa que todo mundo tem, eu vou colocar em pessoas, tá? A princípio, eu vou deixar isso aqui, depois, se precisar, a gente volta e corrige. Então, vamos lá. Eu tenho o ID, tenho o nome, tenho o sexo e tenho o nascimento. Isso aqui tudo nós vamos dar uma centralizada. Vamos colocar esses aqui em negrito. Vamos colocar isso aqui com a linha. Vamos tirar a visualização das grades. Pronto. E vamos colocar algumas pessoas aqui. Algumas pessoas. Zeca, Pedro, Maria, Flávia, Rita, Joana, Robson e Felisberto. Por que o Felisberto não ficou centralizado? Bom, sexo masculino, masculino, feminino, 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 feminino. Masculino, masculino. Pronto. Data de nascimento, 10/10/1980, 11/11/2001. Oh, caramba. 11/11/2001. 6/3/1979, 4/8/2002, 9/8/1995. Ai, trem. 16/4/2000, 23/9/1989, 14/3/1993. Pronto. Ok. Beleza. Aí agora eu vou ter os médicos. Vou criar uma tabela para médicos. Eu disse para vocês que eu iria fazer dessa forma, mesmo que eventualmente não fosse necessário, tá? Então eu vou ter médicos. Aí, no médicos, o que eu vou ter? Eu vou ter o ID. Esse médico, que pessoa é esse médico? E ele tem um CRM, tá? A princípio, só isso. Depois, se tiver mais alguma informação, a gente mexe aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho médico, pessoa, CRM. Vamos centralizar esse negócio. Vamos colocar negrito. Vamos selecionar aqui alguns casos. Não vamos ter stand de médico, porque a gente só tem 8 pessoas por enquanto. Tá, então eu vou ter o médico 1, médico 2, médico 3, médico 4. E vamos centralizar esse negócio. Tá, aqui, ó. A pessoa aqui, gente, é só o ID da pessoa, tá? O ID da pessoa vai ser pessoa 4627. Pronto, essas são as pessoas. CRN. Pronto. Ok. Essas são as CRM, né? Beleza. Agora, eu tenho paciente. Para me justificar essa estrutura que eu estou fazendo, só se justifica se nas tabelas, vamos chamar de tabela pai e tabela filha. Tabela pai seria tabela de pessoas. Por quê? Porque todos são pessoas. Tabela filha seria tabela médico, seria tabela paciente, tabela secretária. Por quê? Porque médico é filho de pessoa, ou seja, médico é pessoa com alguma coisa a mais. Tá? Paciente é pessoa com alguma coisa a mais. Então, nós vamos ter que pôr esse alguma coisa a mais aqui, senão não justifica. Tá? No caso do médico, essa coisa a mais é o CRM, que só médico tem. Ok? Bom, então, além de médico, nós vamos ter o outro caso, que são pacientes. Aí, agora que o bicho pega. O que eu vou colocar
em pacientes que só paciente tem, gente. Paciente. Eu preciso de uma coisa que só paciente tenha. Prontuário. Hã? Tá, mas o prontuário é um histórico que a gente vai ver em outras tabelas, mas é cartão SUS. Aliás, veja bem, cartão SUS todo mundo pode ter, correto? Todo mundo pode ter, mas eu só vou exigir de quem? Do paciente. Cartão SUS do médico me interessa? Não. Cartão SUS me interessa da secretária? Não. Mas se ela for se transformar numa paciente, aí eu preciso do cartão SUS. Então nós vamos usar esse cartão SUS aqui, apesar da atividade não falar disso, nós vamos colocar esse cara aqui. Cartão SUS. E por último, quem é essa pessoa? Vamos lá. Negrito. Puxa aqui. Esse aqui a gente pode ter mais. Paciente a gente pode ter mais do que médicos. Tá. Então vamos ver quem são os pacientes da clínica. Tá. Então, pessoa. 8, 1, 2, 6, 5, 4. Pronto. Beleza. Agora falta secretárias. Será que eu preciso de uma tabela de secretárias? Se o exercício fala, eu vou colocar. O que que essa secretária vai ter a ver no sistema? Por exemplo, chega um paciente. Eu tenho uma consulta agora às 2 da tarde com o médico 4, que o médico 4 é a Flávia. Eu tenho uma consulta agora com a doutora Flávia. Com a doutora Flávia. Gente, eu estou tentando selecionar um negócio aqui, ele não está... estou apertando errado, peraí. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Agora, na realidade, é o médico 6. O médico 6 é a Joana. Então, o paciente agendou uma consulta com o médico 6, que é a Joana, 2 da tarde. Ele chegou, o pessoal olhou no sistema, não tem nenhuma consulta agendada. Ela falou assim, mas eu liguei para o Zeca, ele que marcou a consulta para mim. Ou seja, é interessante, então, que haja um registro de qual secretário fez aquele agendamento. Isso é interessante para controle no sistema. Aliás, em um sistema profissional, normalmente se tem controle de tudo, tá? Quem cadastrou, quem apagou, quem alterou. Isso é importante porque qualquer falha que aconteça no processo, no sistema, tem como você auditar e descobrir responsabilidade. Quando você descobre responsabilidade, não é para demitir, não. Às vezes você descobre responsabilidade para dar um treinamento, para orientar, tá? Para pedir desculpa para o paciente, dar uma consulta grátis para ele pelo transtorno que ele teve, e coisa do tipo, tá? Pronto, então eu tenho paciente. Então agora eu tenho que ter os secretários, né? Aí agora é assim, o que o secretário... já sei. O secretário, eu contratei ele, então eu preciso da carteira de trabalho dele. Então eu vou considerar que nessa clínica, quando eu contrato um secretário, secretários. Então, eu tenho o ID e a pessoa e a CTPS, carteira de trabalho. Tá? Eu só preciso aqui da carteira de trabalho dos secretários, porque médico eu não é contratado, assinado carteira, médico é, sei lá, PJ, outro, sei lá, que tipo de contrato que tem um médico na clínica, etc. Tá? Eu estou criando essa situação hipotética para mostrar para vocês um exemplo onde a gente tem essa ideia de tabela pai e tabela filha, tá? A tabela pai, ela existe, independente das filhas, no cenário aqui, tá? Eu só consigo ter médico
se eu tiver as pessoas. Eu só consigo ter paciente se eu tiver pessoas. Eu só consigo ter os secretários se eu tiver pessoas. Então, aqui fica muito claro qual é a tabela PAI. Todas dependem dela, para essa situação que a gente está implementando aqui. Ok? Bom, olhando só para esse pedacinho aqui, ó, se eu te perguntar... Bom, peraí que eu acho que eu fiz bobagem, né? Deixa eu ver se eu fiz bobagem. A pessoa 4... Nossa, a pessoa 4, ela é médico, secretário e paciente. Pode acontecer? Muito provavelmente vocês estão achando muito estranho que um médico atenda como médico num determinado horário, depois vai lá para a secretaria ser secretário. Certo? Tá. Mas lembre-se que quando você projeta um banco de dados, ele não é um banco de dados para o agora. Ele é um banco de dados para ser implantado e usado por anos ou décadas numa empresa. Então, isso significa que, eventualmente, uma pessoa foi contratada como secretária na clínica, trabalhou 5 anos como secretário, gostou da profissão, entrou no curso de medicina, 10 anos depois virou médico. Então, dentro do meu banco de dados, eu tenho que aquela pessoa trabalhou 3, 4 anos como secretário e 12 anos depois passou a trabalhar como médico. Ok? Realmente, se eu perguntar para o dono da clínica, acontece de você ter um médico que trabalha de tarde, de médico e de manhã, fica na secretaria agendando consulta? É quase, eu diria que impossível, né? Diria que impossível. Esse médico tem que estar muito desesperado, precisando de emprego, para fazer um bico de secretário de manhã, porque ele não está tendo paciente para o dia inteiro, né? Como é uma situação muito anômala, nossa, arrumei uma palavra bonita agora, hein? Uma situação muito estranha, que provavelmente nunca vai acontecer, talvez você, induzido por isso, você não colocaria no projeto de banco de dados. Do mesmo jeito que a gente falou daquele exercício da atividade passada, onde um passageiro da empresa de ônibus, eventualmente, daqui 3, 4 anos, volta a trabalhar na empresa como motorista. Pode acontecer também. Então, aqui a gente tem essa situação. Então, ficou esquisito aqui? Sim, mas, eventualmente, a pessoa 4, que é a Flávia, ela pode, sim, ter trabalhado por um período como secretária nessa clínica e, depois de um tempo, ela voltou para trabalhar como médico. Então, aqui parece estranho, mas pode acontecer. Então, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui o secretário 6, que também é médico, mas repetiu, né? Não, deixa eu tirar aqui um pouco, senão vai ficar muito esquisito. Ó, eu não vou pôr como secretário, vou deixar só um, o 4, os outros eu vou trocar para ficar assim, tá? Então, ó, olhando para essas 4 tabelinhas que eu criei até agora, olha o tanto de conclusão que eu consigo tirar. Eu sei que a pessoa 4, como nós já vimos, ela é ou foi médica e ela é ou foi paciente da clínica. E ela é ou foi secretária da clínica, essa pessoa 4, tá? A pessoa 6, que é a Joana, ela é paciente da clínica, já teve algum tipo de atendimento na clínica, mas é também um médico. A pessoa 2 é um médico, também já foi atendido como paciente e também está como secretário. Deixa eu tirar esse 2 aqui, eu vou colocar o 3. Pronto. Já temos um caso de secretário que também é médico e paciente, né? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui que estamos colocando, uma pessoa, ela pode ser só uma coisa, pode ser 2 coisas ou pode ser 3 coisas. Uma pessoa pode ser só secretário, nunca fez consulta na clínica. Uma pessoa pode ser só paciente, uma pessoa pode ser só médico, pode ser um médico que nunca foi paciente da clínica, pode ser um médico que também já foi paciente. Ok? E aí, a pessoa que foi as 3 coisas, eu tenho o CRM dela, eu tenho o cartão SUS dela e eu tenho a carteira de trabalho dela. Por quê? Porque ela já esteve na clínica nas 3 situações, na situação de médico, na situação de paciente, na situação de secretário. Se uma pessoa é só um secretário, durante 3 anos e vai embora, e nunca mais voltou na clínica, eu só tenho os dados pessoais dele, que todos têm, mais a carteira de trabalho. Percebe que o que essa proposta me traz de eficiência? Se depois de 5 anos nessa clínica eu tiver
400 mil pessoas cadastradas. Imagina se para as 400 mil pessoas, para mim não ter que criar essas 3 tabelas, eu colocasse nas 400 mil pessoas uma coluna de CRM, para quando for médico, uma coluna de cartão SUS, para quando for paciente, e uma coluna de carteira de trabalho, para quando for secretário. Eu teria na tabela de pessoas 3 colunas a mais para 400 mil pessoas que não necessariamente foram preenchidos esses dados. Ok? Nessa proposta, eu consigo uma economia muito grande de informação, porque das 400 mil pessoas cadastradas, eu tenho esses dados de todas, que todas têm, e depois só os dados específicos para cada caso delas. Conseguiram visualizar a vantagem dessa proposta? Isso considerando esse nosso exemplo, que só tem uma informação específica de médico, uma informação específica de paciente e uma de secretários. Mas, por exemplo, o secretário, se ele é contratado, provavelmente eu vou ter que data de demissão, salário. Possivelmente eu teria várias outras informações aqui dos secretários que eu não tenho, tem nada a ver com o paciente. Então, talvez isso, tá? Então, aqui eu tenho, sim, uma proposta que dá uma certa eficiência para a gente, tá? Bom, vamos lá, então. Agora, essa situação inicial aqui, ó, de secretárias, pacientes e médicos, a gente já meio que deu uma acertada, né? Então, aqui nós estamos falando de agendamento de consultas. Então, nós vamos ter que botar essas consultas aqui na brincadeira agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para ganhar espaço. Vou subir isso aqui para cima um degrau. Vou botar essas consultas onde? Vou botar essas consultas aqui, ó. Aqui. Bom, então as consultas. As consultas vão ter um identificador. A consulta, ela vai ter para qual médico eu quero agendar aquela consulta. Qual é o paciente que está pedindo essa consulta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, qual que é o paciente, qual que é a data, hora da consulta. Esse paciente aqui vai me atrapalhar, hein? Só vou ter que aumentar isso aqui. Tá. Isso. A data e a hora da consulta e qual foi o... Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo isso aqui. Tem que aumentar aqui, não tem jeito não. Não, já sei, vou dar uma mescladinha aqui, ó. E aqui, qual que é o secretário que agendou? Tem que mesclar mais ainda. Pronto. Então, vamos lá. Essa tabela, esse aqui eu tenho que mesclar também. Então, mesclar. Isso aqui vai ser a minha tabela de consultas. Vamos centralizar. Vamos colocar isso aqui em negrito. Vamos colocar isso aqui com os continuados. Show de bola. Então, vamos ter aqui os códigos das consultas. Pronto, vamos ver. Vamos agendar aqui algumas consultas. Aí, agora, como eu fiz a separação das pessoas, a tabela pessoas é pai, e agora eu tenho as filhas, eu faço esses registros nas consultas pelas tabelas filhas. Então, o médico, eu não vou pegar a pessoa, eu vou pegar o ID do médico. Então, o médico 3, quem é o médico 3? Médico 3 é esse cara aqui, que é a pessoa 2, que é o Dr. Pedro. Certo? Então, médico 3, médico 1, médico 2, médico 4, 3, médico 4, médico 2. Pronto. Pacientes. Pacientes, eu tenho os pacientes de 1 a 6. Então, paciente 4, 2, 3, 6, 5. Pronto. Tem os pacientes. Data e hora da consulta. Dia 10 do 10 de 26 às 18 horas e
30 minutos. Opa, tô batendo no fone aqui, vai fazer barulho na gravação. Deixa eu organizar isso aqui, peraí. Vamos lá, dia 5/6 de 26 às 14h50. Nossa, tem uma consulta para 10 de outubro ainda, hein? Mas com o médico é assim, né? Dependendo do médico, você tem que marcar para o ano que vem. 12, aí você já até curou, já nem precisa mais dele. Ah, também. Às vezes a morte é um tipo de cura também, vai saber, né? É. Ah, deixa eu contar uma história para vocês. Vou contar só uma história, não vou contar nenhum santo. Mas temos uma aluna fazendo estágio no hospital, que estava lá no estágio, de repente passou do lado dela uma perna. Uma perna numa maca. Ela ficou meio traumatizada. Ai, Jesus, voltando aqui. 21/8/26 às 15h20. Dia 12. É até bom ter comentado isso com vocês, gente, porque às vezes se vocês tiverem problema de ver coisas mais assim, já fala com o William na hora de tratar do estágio, para às vezes não fazer no hospital, ou se for fazer no hospital, em situações que não te exponha. Se bem que é difícil, você vai fazer um estágio no hospital, você vai andar pelo hospital inteiro. Não, mas eles custam sair da sala. Então. Você pode ser contemplado, às vezes você vai num lugar do hospital buscar um computador ou coisa similar e de repente você passa por uma perna, uma pessoa faltando uns pedaços. Se eu tivesse que dar uma dica, é o seguinte: você está fazendo estágio, você está dentro do hospital, escutou o helicóptero, não sai da sua salinha de informática. Quietinha, porque quando chega de helicóptero... Vou dar uma dica. Não fique com esse medo que a perna e a pessoa faltando é um dos menores problemas que tem dentro do hospital. Ah, isso é mesmo. É um dos menores problemas que vocês têm dentro do. Dica boa é sempre seguir as orientações, né? Ó, secretários tem 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pronto. Vamos olhar para esses dados aqui agora? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Se eu pegar uma consulta dessa aqui, ó, o que é que essa linha me diz? Consulta número 3. Consulta ID 3. Médico 2. Médico 2 está aqui. Médico 2 é pessoa 6. Então, é a doutora Joana, que vai consultar o paciente 3. O paciente 3 é a pessoa 2. A doutora Joana vai consultar o Pedro, paciente Pedro. E quem agendou essa consulta para o dia 12/4 do ano que vem foi o secretário 4. O secretário 4 é a pessoa 5. Então, a Rita agendou uma consulta para o Pedro com o Dr. Robson no dia 12/4 de 2027. Ok? Todo mundo enxergou isso bonitinho? Show de bola. Mas aí eu te pergunto, o doutor... Vamos lá de novo. Foi esse aqui que eu peguei? Ah, não foi, mas pode ser esse. O médico é o médico 2. O médico 2 é a doutora Joana, certo? Qual a especialidade da doutora Joana? Não sabemos. E aqui na atividade fala que os médicos... Temos médicos na clínica de várias especialidades diferentes. Então, vamos criar uma tabela para as especialidades. Vamos criar ela aqui no cantinho. Especialidades. As especialidades, elas terão apenas 2 colunas, que será apenas o seu ID e o nome da especialidade. Nesta situação, teremos... Vamos colocar aqui uma coluna que sobrou. Deixa eu desmesclar isso aqui. Mesclar só 2. Mesclar só 2 de novo. Essa aqui não precisa de ter os pontilhados, vamos tirar. Essas aqui precisa
T, vamos colocar de novo, aumentar um pouquinho esse espaço aqui. Pronto, especialidades. Aqui fica negrito para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar mais especialidades, né? Vamos colocar 6 especialidades, tudo centralizado. Opa, pronto. Então, nós temos aqui um cardiologista, aqui um pediatra, aqui um dermatologista, aqui um pneumologista. O que mais? Nossa, ajuda. Um nomezinho menor para caber na caixinha aqui. Neurologia, ué. Neurologista. Aí, ó. Sabia que você ia ver lá. Olha para você ver como o seu subconsciente já soltou uma especialidade que talvez você esteja precisando, hein? Neurologista para avaliar dentro da sua cachola para ver se você é uma pessoa normal. Vamos lá. Agora vai ficar, se eu perguntar, todo mundo fica com medo de falar a especialidade, porque eu vou falar que está precisando. Eu vou pôr um aqui para mim, ó. Psiquiatra. Psiquiatria. Psiquiatrologista. Não, psiquiatra. Psiquiatra. Ah, deixa psiquiatria, tá tudo gista, pediatra. Ah, não, teria que ser pediatria, né? Não tá certo. Psiquiatra. Pronto. Oftalmo, nossa, eu preciso, cara. Oftalmo, eu preciso de psiquiatra, eu preciso. Isso aqui é uma boa ali na Oftalmo Center, Fernanda. Doutora Fernanda. Ah, tá. Ela foi residente do hospital, no dia do trabalho. Ah, é? É o seu posto. Cara, minha carinha tá aqui no vídeo até agora, eu esqueci de desligar a câmera. Pronto. Vamos lá, vamos ver então. Então agora, o que eu preciso fazer, gente? Nossa, agora eu enrolei minha vida aqui. Você tá doido? É lógico, a primeira coisa que eu fiz foi pôr para gravar, gente. Nossa, que nós estamos aqui já há quase uma hora filosofando. Vocês já aprenderam, vocês têm que olhar se está gravando e se o microfone está ligado. Olha só a minha situação, gente. Ah, tá bom. Obrigado. Vou marcar um psiquiatra para você, eu conheço um bom. Galera, eu preciso saber qual médico tem qual especialidade. E aí, a gente vem naquela pergunta que a gente tem feito muito. Vocês querem que ligue o ar? Nossa, mudei de assunto da hora, né? Tá de boa aí? Ou quer que liga? Tá tranquilo? Tá fresquinho hoje, né? Se esquentar, vocês avisam, a gente liga. O quê? Tá. Tá o quê, Rafael? Não. Cara, eu acordei hoje cedo, Não, tava Rafael. uma nuvem branca. Gente, cada um tem um radiador diferente. Não adianta, um pode achar calor, outro pode achar frio, é assim mesmo, tá tudo normal. Mas 90% da sala achando que tava calor, cara. Aí o radiador de todo mundo que tá Uai, não, uai, mas é uma questão de regulagem, é isso mesmo, faz parte. Faremos aquela pergunta que já aprendemos, já repetimos essas perguntas algumas vezes, vamos repetir agora. De uma especialidade, eu posso ter quantos médicos? Quantos pediatras eu posso ter na clínica? Vários, muitos. Quando eu falo vários ou muitos, eu falo desde nenhum até infinito. Essa é a lógica da cardinalidade que a gente está verificando. Estamos verificando a cardinalidade entre médicos e especialidades. Quando a gente fala muitos, é de 0 a infinito, tá? Beleza, então de uma especialidade eu posso ter muitos médicos, posso ter vários pediatras na clínica. Um médico, ele pode ter quantas especialidades? Várias também, ok? Então, se é muitos para muitos, o que significa? Exatamente, lembra lá no Workbank, quando a gente faz muito para muitos entre duas tabelas? Então, nós criaremos aqui embaixo, deixa eu dar uma diminuída no zoom aqui para liberar espaço. Faremos aqui agora, não sei onde, vou pôr aqui num cantinho, deixa eu ver. Eu acho que dá para colocar. Vai ser. Vou descer consulta para baixo um pouquinho aqui. Nem precisava ali, viu? Aqui no meio também dá. Ah, dá para fazer aqui, ó. Vou pôr aqui.
Vou criar uma tabela que vai se chamar médicos, caramba. Médicos especialidades. Por que eu estou dando esse nome? Porque é a tabela onde eu vou armazenar qual médico tem qual especialidade. Então, eu vou ter um ID, vou ter aqui qual que é o médico e qual que é a especialidade dele. Caramba, vou aumentar um pouquinho aqui. Eu já sei, eu pego especialidade, tiro daqui, arrasto o médico para cá e põe especialidade de cá, e aí eu aumento aqui que fica melhor. Pronto. Então, eu tenho essa tabela. Nessa tabela, eu vou fazer os exemplos. Então, quantos médicos eu tenho? Eu tenho os médicos 1, 2, 3, 4, ok? Então, vou fazer até o seguinte, vou botar 6 linhas aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Médicos. Eu tenho médico 1, 2, 3, 4. Pronto. Aqui estão os meus médicos. Quais as especialidades dele? Tem especialidade de 1 a 6. 6, 4, 5, 6, 7. Pronto. Olha aqui. O médico 2. O médico 2. O médico 2, ele tem especialidade 6 e especialidade 4. Então, o médico 2, ele é um psiquiatra pneumologista. Ele tem essas duas especialidades. O que mais? Olha o médico 3. O médico 3, ele é um médico que tem neurologista e pediatra. Ó, neurologista para cuidar de criança. Tem as duas especialidades. Já o médico 1, ele é apenas um pneumologista. Ok? Por que isso aqui é importante no sistema? Porque pode ligar um paciente na clínica e falar assim, eu preciso de um dermatologista. Quais você tem aí na clínica? O que o seu algoritmo, no software que a secretária roda lá no balcão, o que ele vai ter que fazer? Você quer dermatologista? Dermatologista, eu tenho só um, que é o médico 4, que é a pessoa 7. Só o Dr. Robson é dermatologista na minha clínica. Percebeu como é que o software da secretária vai buscar os dermatologistas que existem na clínica? E aí, o mais divertido vai ser na disciplina de Banco de Dados 2, no semestre que vem, você aprender um comando SQL que você manda 3 linhas para o software de banco de dados e ele já te devolve a informação pronta para você pôr dentro do seu algoritmo. No semestre que vem a gente vai estudar a parte de SQL e vocês vão aprender tudo isso, tá? Beleza, então agora eu já consigo fazer essa correlação, né? E, consequentemente, então, eu sei aqui, por exemplo, que esta consulta agendada, trocando, não é essa consulta agendada, a consulta de código 5, ela está agendada para o mesmo médico que é o médico 4, ou seja, o médico Dr. Robson, médico 4, para o paciente 2 é o Zeca. Então, olha, o Zeca agendou uma consulta com o Robson, que é dermatologista, não é isso? Médico 4 é pessoa, médico 4 é especialidade 3, dermatologista. Tá vendo? Então eu sei, através dessas ligações, quem agendou, para qual médico, quem é o paciente, qual a especialidade do médico, para que data e hora está agendado essa consulta. Ok? Bom, olha só, já temos 7 tabelas e ainda falta coisa para chuchu, hein? Por exemplo, vamos ver aqui, vamos seguir. A clínica C, os convênios. Quem pagou essa consulta? Então, eu vou ter que pôr isso aqui. Quem pagou a consulta? E aí, eu vou pôr aqui,
as opções de pagamento que a gente tem. Deixa eu ver como é que eu vou pôr isso aqui. Agora sim, eu vou descer essa tabela de consultas aqui para baixo um pouquinho. E vou colocar aqui, ó, uma tabela de pagamentos. E na tabela pagamentos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar mecanismos de pagamento. Ah, vou pôr só assim, ó. E dei nome, tá? Tá, nós vamos ter aqui algumas formas de pagamento, só 3 formas. Pronto. Vou dar uma mesclada nisso aqui. Tá. Então eu tenho 1, 2, 3 formas de pagamento, mas se é só cadastrar as outras, tá? Esse aqui vai ser Unimed, esse aqui vai ser cartão, crédito, barra, débito. Particular. Não, particular, cartão crédito, débito é particular, né? Então, sei lá, um outro plano de saúde aí. RN, boa. RN Saúde. E aqui a gente vai saber quem é que paga aquela consulta, ok? Bom, então o que que precisa agora? Nas consultas, eu preciso saber quem está pagando. Então, quando o paciente liga na clínica, agenda uma consulta para mim com um dermatologista. Tem a doutora fulana, serve? Serve. Tem para tal dia, tal hora, serve? Serve. Qual que é o seu plano de saúde? Ah, não tem plano não, vou pagar particular. Não, então eu vou pagar com cartão, vou pagar, sei lá, tá? A gente poderia, em vez de por cartão crédito e débito, a gente poderia colocar aqui, ó, particular, que a gente sabe que a pessoa vai pagar em dinheiro de alguma forma, seja com cartão e outras coisas, né? Aqui eu vou chamar de pagar, pagou. Só para não extrapolar a coluna aqui, tá, gente? Esse não é, eu colocaria a coluna de pagamento, mas aí não vai caber aqui, eu vou ter que ficar mexendo na estrutura da minha tabela inteirinha, então eu vou dar uma simplificada, tá? Então aqui esse pagou é quem pagou a consulta, tá? Percebam que começa agora a ficar mais fácil de entender. Quando eu pego uma consulta, gente, quando eu pego uma consulta, olha aí, eu sei quem pagou a consulta. Essa consulta que eu selecionei, quem pagou? 3, RN Saúde. Então, quem pagou essa consulta foi RN Saúde. Quem agendou? Secretário 4. Quem é o secretário 4? É a pessoa 5. Aqui, ó. Quem é o secretário 4 é a pessoa 5. Pessoa 5 é a Rita. Foi a Rita que agendou essa consulta. Com qual? Quem é o paciente? Paciente 3. Paciente 3 é a pessoa 2. Foi o Pedro. Foi o Pedro, que é o paciente. Quem é o médico? O médico é o médico 2. O médico 2 é a pessoa 6, para tratar com a doutora Joana. Doutora Joana, qual que é a especialidade dela? A doutora Joana, que é o médico 2, o médico 2, a doutora Joana, ela é tanto 6 como 4. Ela é tanto pneumologista como psiquiatra. Viu que eu consegui ligar tudo? Tenho todas as informações da consulta? Exceto, vamos ver, porque ainda falta coisa, hein? Então, a questão de quem pagou, ó, convênio, atendimento particular, com pagamento em dinheiro, cartão, débito ou crédito, isso está resolvido, tá? Beleza. Aí, a cada consulta, aqui que começa, ó. Agora, dentro da consulta, tá? Aí, o que que acontece? Na consulta, nós temos uma situação onde eu vou começar a mexer aqui, tá? Para dar uma reorganizada. Deixa eu passar esse negócio para cá. Acho que vai ficar bem aqui, ó. Pronto, ficou bom ali. Na consulta, toda vez que faz uma consulta, aqui, ó, registra as informações e reclamações do paciente. Isso tem um nome técnico, que toda consulta vai ter. Se não me falha a memória, é anamnese? Anamnese?
Aquela monte de pergunta que o médico faz para o paciente. É anamnese, não é? O que é isso aqui que eu vou registrar? O paciente fala, doutor, esse joelho da perna esquerda dói demais. Aí o doutor fala assim, mas o senhor já tem 80 anos, seu Pedro. Mas o joelho da perna direita tem a mesma idade e não dói. O joelho da perna esquerda dói muito. Então é aquela ladainha que o paciente reclama para o médico. E o que ele tem que fazer? Ele tem que anotar tudo aqui. Por quê? Porque esse paciente volta daqui 2 anos, e ele, quanto mais ele conhecer do histórico do paciente, mais vai facilitar a vida dele para identificar o diagnóstico, conhecer o histórico do médico, e isso aqui vai gerar o que você tinha chamado no começo lá, que era o prontuário. O que é o prontuário médico? É tudo que o paciente relatou, tudo que o paciente tomou de medicamento, tudo que, né? É o histórico completo dele, né? Então, na consulta tem uma anamnese, que é essa historinha que ele conta. Eu vou botar isso aqui assim. Vamos aumentar essa tabela, porque vamos precisar disso, né? E aqui a gente vai pegar isso aqui, aumentar isso aqui até aqui embaixo. Nem sei se eu escrevi na medida certa, tá? Então, um pouquinho, ó, dor de cabeça e barriga. Febre. Gente, isso aqui vai ser um campo texto, tá? Onde o médico vai poder escrever tudo que ele tiver vontade. Aqui eu estou simplificando só porque o campo aqui é pequeno. Ansiedade. Mas isso é normal, né? Quem não tiver é que está doente. Ansiedade. Hoje em dia, quem não tem ansiedade e vômito. Ixi, coitado, hein? Esse aqui é o pior, ó. Toda vez que ele tosse, ele solta um tiro. Coitado. Insônia. Qual que é o outro aí? Hã? Não, ixi, isso é perigoso, hein? Pronto, beleza. Mas é lógico que o paciente chega e fala blá, 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 blá. Bom, depois, quando termina a consulta, o que o médico faz? Aqui no nosso... Aqui, ó. Isso aqui já está fazendo. Lá na anamnese, o paciente fala tudo que ele quer e o médico anota ali no anamnese, aqui, ó. Certo? Beleza. E aí, se necessário, ele prescreve medicamentos. Aí que entra em ação um negócio chamado receitas. As receitas terão. Quando ele prescreve uma receita, ele vai prescrever um medicamento. Então, a receita, você vai ter um código, vai ter um medicamento, vai ter uma dose. Ah, e a duração, né? Se bem que na dose eu posso pôr lá, né? 3 comprimidos de 8 em 8 horas por 7 semanas. Isso aqui essa dose pode ser um texto, né? Acho que na dose aqui a gente resolve isso. Receitas. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui. Receitas. Pronto. Só que temos um detalhe. Em uma receita, o médico pode te prescrever quantos medicamentos? Desde nenhum até vários. E um medicamento, ele pode aparecer em quantas receitas? Vários. Então, entre receitas e medicamentos, nós temos um relacionamento de muitos para muitos, certo? Então, esse idoso vai sair daqui
Porque entre receitas, na realidade aqui, ó, eu vou ter a receita, eu vou ter, na realidade, aqui a consulta. Qual é a consulta que gerou aquela receita? E aí, agora, eu vou ter aqui os medicamentos. Os medicamentos terão ID e nome, por enquanto, nada mais do que isso. Não vamos nem complicar muito, não, porque o nosso projetinho já está o tamanhozinho da criança. E aí, opa, fiz errado. Vamos colocar alguns medicamentos aqui. Agora eu quero ver a criatividade de vocês para me dar nome de medicamentos. Sabe todos? Peraí, deixa. Ah, é? Ai, que legal. Então, o dia que a gente precisa comprar. Ixi, quase que eu falo um negócio aqui, ó. E tá gravando. Peraí que eu vou desligar o microfone. Liguei o microfone de novo. Pronto. Não ficou gravado, não é crime, ninguém vai processar ninguém, não seremos presos. Você gravou aí? Ixi. Onde é? Fizemos aqui uma situação muito hipotética que nunca aconteceria, obviamente. Vamos lá. Vai lá, nome dos medicamentos para nós. Dorflex. Dorflex é a dor que pode pôr gasolina ou álcool, né? Dorflex. É uma piada mais sem graça. Dorflex. Dipirona. Amoxicilina. Agora a gente começa a ver os remédios que as pessoas tomam. Você toma qual, Gabriel? Tramadol? Esse é tarja preta? Rivotril. Eu não tomo, viu, gente? É porque esse é famoso, esse tem nas piadinhas. Ibuprofeno. Pronto. Não, já acabou, já deu. 6 tá bom. Temos aí 6 medicamentos. Então, agora sim. Não, mas aí é que tá. Eu te falei um remédio, o tramadol, ele é manipulado. Não tem problema não, hein? E aí nós teremos uma tabela agora, que é a tabela receitas, medicamentos. Nesta tabelinha linda e maravilhosa. Nossa. Você fez enfermagem também? Não, você fez segurança do trabalho. Está fazendo segurança do trabalho. A gente teve um aluno que formou informática que foi fazer enfermagem. Alexandre, né? Mas eu sou da área da enfermagem, tem que ser. É. Cara, você é um técnico em informática que sabe de segurança do trabalho e ainda tem contato na enfermagem. Pode crer, hein, cara. Você vai ser um profissional concorrido. Você sabe que você tem o perfil ideal para cuidar dos velhinhos, então, né? Não, cuidador de idoso, pensa, ó. Se ele tiver técnico de enfermagem para cuidar de idoso, segurança do trabalho, ele vai saber tudo que precisa ver lá para o velhinho não quebrar o osso. E ainda por cima, você vai botar umas câmeras, uns robôs lá para dar as injeções. Eu não gosto. Acredito. Eu tenho contatos, mas eu não gosto. Olha que lindo que ficou, ó. Vamos lá, vamos fazer uma receita aqui agora. Misericórdia, esse trem já tá ficando comprido demais da conta. Você tem até 5 ideias. Não, isso aqui nós vamos passar uma regra em meia hora, quer ver? Então vamos lá. Receita. Vou dar um Dormonide para cada um de vocês. 5 minutos apaga todo mundo. Aqui na receita, basta ter a consulta, né? Eu tenho as consultas. Cadê as consultas? Consultas de 1 a 6. Não pode repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, todas as receitas todas as consultas tiveram receita, tá? Só que, olha só,
Essa minha tabela receitas, se ela for ter só o código da consulta, não faz sentido eu manter ela, tá? Porque eu posso ligar direto nas consultas. Tá? E aí, tem alguma coisa específica da receita? Quando a receita para remédio, tipo, manipulando essas coisas, é receita especial. Não é? Então, mas aqui não. Tem relação de periodicidade e duração. Então, é a dose. Aqui na dose eu vou escrever um comprimido de 5 em 5 horas por 7 dias. Vou escrever na dose, entendeu? Já vou informar tudo isso. Um comprimido de tantas horas por tantos dias, ou um comprimido ao acordar por uma semana, eu escrevo aqui na dose. Como aqui na receita eu tenho só o ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Eu achei o bico, os moleques estão te seguindo bonitinho. Tá copiando? Aí você, eu vou pagar isso daqui. Mas tá copiando pra quê, gente? Já mandou a atividade, velho? Ah, mas depois você vai ter o vídeo, velho. Faz um print no vídeo lá no final. Você vai no YouTube lá assim, puxa lá pro final da aula. Porque o que eu vou fazer aqui, ó? Na realidade, aqui em vez de receitas medicamentos, eu posso chamar isso aqui, ó, só de receitas. Tá? Porque o que são as receitas? Na receita eu tenho qual é a consulta, ok? E nessa consulta, qual foi o medicamento e a dose. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Na consulta 4 está aqui, ó. Consulta 4, a gente já sabe, é o médico 3, paciente 1, quem pagou foi o forma de pagamento 1, o secretário que agendeu foi o 1, tá. Esse cara está com gases e tosse. O que nós vamos prescrever para ele, doutora? Doutora da farmácia. O que nós vamos prescrever? Peraí, aqui na receita, qual é o medicamento? Gases e tosse. Gás tem aquele para gás que é, deixa eu lembrar. Aliás, gente, a gente só tem, é Luftal, mas a gente, vamos trocar o Rivotril por Luftal. Pronto. Pronto, ó. Então, para essa consulta 4, nós vamos os medicamentos 5, um comprimido de 8 em 8 horas, 5 dias. Eu estou abreviando, gente, porque não está cabendo na minha tela, tá? Mas escreve, um comprimido de 10 miligramas de 5 em 8 horas por 10 dias. Teria que escrever bonitinho aqui, tá? Só que na consulta 4, nós também vamos dar para ele um Dorflex, porque ele está com muita dor. Então, nós vamos receitar também o medicamento 1, um comprimido de 24 em 24 horas por 3 dias. Pode também, é só escrever aqui a dose, tá certo? Então, vocês estão percebendo aqui, ó, que nesse modelo que a gente tem agora, eu especifico o código da consulta e o código do medicamento. Nesse formato, uma consulta eu posso prescrever muitos medicamentos, como nenhum. E um medicamento pode estar prescrito em muitas consultas. Ok? Bom, vamos repassar nosso exercício aqui para ver se ainda falta alguma coisa. Se necessário, prescreve medicamentos definindo dose, periodicidade e tempo de duração. Isso aqui está resolvido, certo? Beleza, vamos lá. Vamos ver as necessidades aqui agora. Quantas consultas foram feitas por médico? Dá para saber? Dá, eu vou lá na consulta, pego o médico, eu sei quantos médicos fez, quantas consultas eu tenho para cada médico. Então, isso aqui está resolvido. Quantas consultas por plano de saúde? Também é só ir lá ver quem pagou a consulta, eu consigo levantar essa informação, correto? Período de tempo. Quantas consultas no mês de maio de 2026? Consigo saber? Quantas consultas esse ano? Quantas consultas no ano passado? Quantas consultas no primeiro semestre? Ou seja, o dono da clínica vai querer fazer uma gestão. Como é que a clínica está? Faz um gráfico para o dono da clínica, pesquisando a quantidade de consultas dos últimos 10 anos, para ele ver a evolução da clínica dele em número de consultas. Ok? Aí a gente começa a extrair do banco de dados informações estratégicas que ajudam o dono da clínica a tomar decisão sobre o que ele vai fazer. Certo? Qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo?
ou por convênio. Quanto que a clínica faturou por mês, por ano, por um período de tempo, ou quanto que ela recebeu da Unimed esse ano, esse mês, ontem. Ok? Dá para a gente saber? Não, porque eu não tenho valor. Então, na consulta, eu teria que colocar uma coluna aqui de valor, ó. Preços que foi pago pela consulta. Ok? Ah. Pronto. Resolvi o problema de saber o faturamento da clínica, porque agora eu sei exatamente quanto que a clínica faturou. E a clínica, a princípio, ela só faz consulta, tá? A clínica só consulta e se o BO ficar muito grande, manda para o hospital. Agora, então, esse item aqui, ó, da questão do faturamento está resolvido. Faturamento, tanto quanto que recebeu da Unimed. É só pegar as consultas que foram feitas pela Unimed, que é o caso 1, ó, é essa aqui, foi feita pela Unimed, essa aqui também foi feita pela Unimed, soma, você sabe o faturamento pelo plano de saúde, você sabe o faturamento por convênio, por período de tempo, olhando a data e a hora. Então, está resolvido. Quais medicamentos foram mais prescritos nos meses anteriores? Olha lá, é só você pegar nas receitas. Você vai saber o medicamento que foi prescrito. Faixa etária predominante dos pacientes ou médicos. Eu tenho data de nascimento, está fácil de resolver, certo? Qual medicamento mais prescrito para mulheres ou homens? Consigo levantar essa informação? Consigo. Eu pego, ó, eu faço o quê? Vamos lá, por quantos... qual medicamento mais prescrito para os homens? Primeiro, seleciona todos os homens. Aí, depois você pega os homens, vê quem são os pacientes que são homens. Depois que você pegou os pacientes que são homens, você vê quais as consultas que foram feitas com paciente homem. Desse aqui, quais são homens? Vê lá na receita, o que foi receitado para esses pacientes. E você faz esse levantamento, tá? Quantos médicos tem cada especialidade? Pronto, esse está aqui, ó. Médicos e especialidades, cadê? Aqui, ó. Aqui eu sei quantos médicos eu tenho de cada especialidade. Fechamos o exercício? Fechamos a atividade? Bom, o restante eu vou mostrar para vocês só uma pequena fração, porque vocês já praticaram pra caramba, né? Na atividade anterior, que vocês fizeram de projeto Workbank, implementação no data center. Eu imagino que está todo mundo super craque, inserção de dados ainda, né? Mas eu vou demonstrar aqui um pedacinho para ficar registrado aqui na aula e para quem quiser depois revisar. Tem aí a quantidade de tabelas, aí só fica chato para poder fazer as ligações. Às vezes você fica bem indeciso, qual. Na hora de inserir no banco? Não, na hora de no Workbank, de fazer as ligações. Ah, sim, sim. Vamos fazer aqui, então. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou pegar o Workbank. Sim, 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 sim. E eu vou aproveitar, para fazer aqui com vocês aquela questão de pessoas, médicos, secretários e pacientes. Vou fazer esse aqui, então. Então, lá, arquivo, novo modelo. Vou fazer mais rápido, gente. Se alguém tiver dúvida, pergunta, eu volto e explico mais pausadamente, tá? É porque a gente ganha tempo aqui. Vou criar um diagrama. Nesse novo diagrama, eu vou colocar uma tabela para pessoas. Nessa tabela de pessoas, nós temos pessoas, tem o ID, que é chave primária, autoincremento not null. Nós temos o nome da pessoa, que pode deixar varchar de 45 mesmo. Temos o sexo dessa pessoa, que eu vou puxar de 1. Tudo obrigatório. E além do sexo, nós vamos ter o nascimento, que é do tipo date. Date, que também vai ser obrigatório. Pronto. Então, eu tenho pessoas, ok? Depois nós vamos criar a tabela de médicos. A tabela de médicos vai ser médicos, vai ter o ID do médico e vai ter o que lá na tabela de médicos? Vai ter o CRM. CRM eu não faço ideia de como é que vai ser, então eu vou deixar um varchar de 25 aqui, tá? Isso é obrigatório. Bom, aí o que acontece? Entre médico e pessoas tem um relacionamento, certo?
Um médico pode ser quantas pessoas? Uma só. E uma pessoa só pode ser um médico, certo? Então, aqui nós temos uma situação meio atípica, né? Nós temos um para um. Mas, na realidade, o que eu preciso fazer aqui é isso, ó. Porque eu preciso ter lá no médicos o ID de que pessoa ele é, tá? Então, eu acabo colocando essa situação aqui, ó, que, teoricamente, uma pessoa poderia ser... Na estrutura que está posta aqui, eu poderia cadastrar 5 médicos com o mesmo código de pessoa. Olha que coisa louca isso. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Dá para resolver? Dá. Eu vou entrar num tema aqui agora que é complicado, porque eu poderia pegar esse cara aqui, ó, e falar que ele é um índice único. Unique. Aí, ele é índice único, ele não pode repetir. Seria uma forma de eu bloquear isso, tá? Tá, então eu tenho médico com o código da pessoa, vou ter também paciente na mesma lógica. Pacientes na mesma lógica. Pacientes vai ter o cartão SUS, que eu também não sei como é que é esse cartão SUS, deixa esse baixar aí. Ah, sim. Então vamos colocar aqui e já vamos fechar, porque o paciente vai ter a mesma ligação com pessoas, ó. Então, pessoa, pronto. Ok? Tudo bem até aqui? E aí nós teríamos a mesma coisa com secretários, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui aquela de especialidades com médicos, só para a gente ter um pedacinho para implementar isso, tá? Então eu tenho um médico e vou criar a tabela de especialidades. Especialidades. O nome do médico, obrigatório. Não, não é nome do médico não, gente, nome da especialidade. Pronto, eu tenho as especialidades e tenho os médicos. Aqui nós já vimos que a cardinalidade é muitos para muitos, lembra? Aqui, ó. Para criar essa tabela médicos e especialidades. Então, o que a gente vai fazer? Muitos para muitos. Clica aqui, clica lá, ele clica uma tabela no meio, e aqui a gente troca para médicos especialidades. E aí a gente vai colocar um ID aqui. ID. Eu estou deixando tudo int, gente. Eu nem estou me preocupando muito com os detalhes aqui, porque vocês já aprenderam. Eu tenho plena convicção que vocês vão ser caprichosos, vão sempre fazer isso bonitinho, tá? Mas aqui na hora, agora eu estou querendo finalizar, porque já estamos com mais de hora médico. Essa coluna aqui está sobrando, aí acho que ficou certo. Aí ficou invertido. Especialidade, eu vou passar para o segundo lugar. Dessa especialidade. Aí, ficou bonitinho agora. Ok? Bom, vamos criar isso lá no Data Center. Então, deixa eu abrir aqui o meu usuário no Data Center para criar isso lá e inserir os dados. Lançamento de conta, meus usuários. Vou pegar meu usuário aqui. Vou usar meu usuário prof. Pronto, já estou com o meu usuário aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil vocês verem. Vamos para o banco de dados. E aí, no banco de dados, eu teria que criar uma atividade 11. Então, seria BD1AT11, certo? BD1AT11. É o que a gente estava usando como padrão. Criar, foi criado. Vamos pegar PMyAdmin. BD1AT11, banco vazio. Comandos para criação disso, vamos fazer aqui uma... Agora já está pensando, a gente fazer direto. Pode. O que eu posso fazer, ó? Vocês já praticaram o comando create table, alter table bastante, né? Tá, então vamos lá. Como é que eu faço esse troço direto? Database. Usa essa opção Ctrl G aqui, ó.
E aí eu vou no Next, até ele me dar o código aqui, quer ver? Só que o que ele vai fazer? Ele vai tentar conectar num banco de dados. Se não tem um servidor ativo, a gente não vai ter acesso a esse código. Então pode copiar igual da outra vez, né, Workbench? É uma opção mais interessante. O que eu faria para facilitar? Eu pegaria o nome do meu banco de dados aqui, ó. Antes de copiar, tá? Eu pegaria esse nome aqui, ó. Prof underline BD1AT11 e colocaria aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o nome do banco de dados, ó. Tá MyDB, tá vendo? Eu troco para prof underline, porque fica exatamente o nome do banco de dados que está lá no servidor, na sua conta do data center. Se tá isso, quando você copiar um comando, ó, vou copiar a tabela pacientes. Não, primeiro eu preciso de pessoas. Copiar SQL. Aí eu venho aqui na aba, deixa eu dar uma organizada isso aqui. Eu venho aqui na aba SQL, colo o comando, ó, ponto e vírgula, e ele já põe aqui, ó, no Create Table, ele põe o nome do banco, tá? Isso é um padrão do Workbench. Quando a gente digita isso, a gente não precisa pôr isso, tá vendo? Aí é só processar, executar, deu certo, se eu já criei pessoas, posso criar paciente. Copy SQL, venho aqui de novo, colo. Isso aqui no de vocês, ó, provavelmente o Workbench de vocês não está gerando o relacionamento direto com restrição de delete e update. Me lembra quando terminar a aula aqui, eu vou mandar um link para vocês de uma palestra que eu fiz sobre integridade referencial, para vocês entenderem o impacto que tem no banco de dados esse on-delete restrict e on-update restrict, tá? Eu tenho isso lá, ficou tão bem explicadinho nesse vídeo, gente, que eu acho que vale a pena vocês assistirem lá, tá? Até porque vocês devem ter passado por essas dificuldades na hora de inserir dados. Porque você cria o banco de dados vazio, aí você tenta inserir uma linha aqui, mas se você precisa de um código de outra tabela, você tem que inserir lá primeiro. Não aconteceu isso com vocês? Vocês colocaram restrição no delete e no update em todos os comandos de vocês? Tem que colocar. Bom, lá no Alter Table, quando eu ensinei para vocês o relacionamento, esse relacionamento que aqui o Workbench faz automático e direto, isso aqui eu ensinei para vocês no comando separado, lembra? Mas lá nesse comando separado tinha que colocar a restrição no update e delete também, tá? Workbench não tem. Ah, porque no de vocês, ótima lembrança a sua. Por que o meu já traz? Porque o meu eu já configurei para ele fazer isso como padrão. Aqui, ó, nas preferências do Workbench, aqui no... Puxa vida, onde está isso, hein? Deixa eu procurar em todos aqui até achar. Aqui, ó. No modelo default. Tá vendo que eu já estou pondo aqui, ó? On update. Eu já troquei o meu para restrito. Então, o meu Workbench já está padrão. Sempre que ele gerar, ele vai gerar assim. Senão, eu teria que vir aqui no relacionamento e definir, ó. Quer ver onde fica? Deixa eu achar aqui. Aqui também é possível mexer. Eu acho que é na... Tem isso aqui sim, gente. Espera aí. Deixa eu ver se tem na tabela. Aqui, ó. Aqui no cantinho direito, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, o meu já traz o restrito, tá vendo? Então, é muito melhor você configurar o seu Workbench para já pôr padrão restrito em todos, porque senão você tem que entrar tabela por tabela, pegar aquele relacionamento que você fez e vir aqui definir restrito. É mais trabalhoso. Ok? Bom, aí o restante vocês já sabem, ó. Criei a tabela de pacientes. Pronto. Então, eu tenho pacientes e pessoas. Se eu vier inserir um paciente, ó, vamos tentar. Paciente, ID, cartão SUS e pessoa. Eu só consigo fazer um insert na tabela de pacientes se eu tiver... Ó, o ID eu não preciso. Ficou Catal SUS, olha que beleza. Cartão SUS, coisa escrito errado. Eu só vou conseguir inserir isso aqui se eu tiver uma pessoa. E por que esse meu aqui vai dar erro? Por quê?
porque eu não tenho a pessoa 423. É isso que eu vou passar para vocês assistirem o vídeo que eu gravei sobre integridade referencial. É uma das coisas mais importantes que a gente tem em banco de dados. Um banco de dados que não tem integridade referencial, ele tem pouca validade, ele tem pouca confiança, ele vai gerar mais problema do que ajudar a empresa no seu desenvolvimento. Tá certo? Então, eu vou encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vou encerrar. Vou disponibilizar 2 links para vocês. O link da atividade 12, que vocês vão ter 2 semanas para fazer, porque próxima semana é a Feira de Profissões, e vou disponibilizar o link desse vídeo de integridade diferencial para vocês assistirem, aproveitando que tem 2 semanas aí de folga, certo? Até parece que é folga, né? 2 semanas de folga. Ficou parecendo que vocês vão ficar de boa. Combinado, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? A listinha ficou aqui, ó. Vamos botar ela para rodar aí. Fim de festa por hoje, então. Cadê? Parar de gravar. Parar de gravação. Oi.